Olá, no ar mais uma edição do seu Consicast. E março é o mês da mulher e hoje a gente vai falar sobre um tema que faz parte da vida de muitas profissionais: os desafios da maternidade no mercado de trabalho. Ser mãe já é por si só uma jornada intensa e conciliar essa missão com a vida profissional pode ser um grande desafio. Vamos falar sobre os impactos da maternidade na carreira, os desafios da rotina e a sobrecarga mental, além da realidade das mães solo. E além disso, vamos discutir um momento que gera muitas dúvidas e também inseguranças: o retorno ao mercado de trabalho após um período de dedicação à criação dos filhos. Como equilibrar carreira e maternidade? Como as empresas podem apoiar esses profissionais? E o que as mães podem fazer para lidar com essa fase da melhor maneira possível? E para bater esse papo aqui com a gente, a Renata Falasca, ela que é analista de departamento pessoal aqui da Consilig. Renata, obrigado pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço. E a consultora e terapeuta empresarial, a Thalita Marim. Thalita, obrigado pela sua participação aqui no Consicast. Muito obrigada, fico muito feliz com esse convite de vocês, é sempre um prazer estar aqui. Bom, meninas, muitas mães, elas sentem uma culpa, né, ao precisar dividir o tempo entre trabalho e os filhos, né. E como lidar? A gente vai começar falando um pouquinho da emoção. Como a gente consegue lidar emocionalmente com essa culpa? Ou se a gente não pode, não vamos chamar de culpa, e sim uma responsabilidade? E aí? É bem difícil mesmo. Lida muito com o nosso psicológico, nosso emocional, e não é fácil conciliar tudo não, trabalho, maternidade, o retorno, e a gente sente sim uma culpa, não tem como não sentir. E aí, Thalita? Na minha visão, assim, quando nasce o filho, né, nasce uma nova mulher, realmente a gente morre para o que era antes, para o profissional, para a mulher, para aquela pessoa, e se torna uma nova pessoa. E aí é uma descobrir essa nova pessoa, mas gerando outra vida, que mantendo tudo certo para aquela vida ficar ali em Sim, segurança. Então, assim, e as expectativas do que eu tinha profissionalmente ou como mulher a me tornar não morreram. Quando nasceu aquela pessoa. Então sim, é um período, assim, nos primeiros anos e por um longo tempo, né, de de adaptação, adaptação. de quem eu sou e o que são essas culpas, o que que eu quero me tornar, será que eu quero mesmo me tornar aquilo que eu era antes, né? Aí fica aquela dúvida: "Será que eu devo retornar ao trabalho ou eu fico com o meu filho?", né, "Será que eu vou conseguir lidar com as Uhum. 2 situações, né, de ser mãe, cuidar de uma casa e trabalhar ao mesmo tempo, conciliar tudo isso", né. Bom, são profissionais aqui no Consicast que, além de profissionais, são mães, né? E sentem na pele todos esses desafios. Para vocês, o desafio mais importante que foi quebrado durante a criação dos seus filhos, desde o momento do nascimento, da licença maternidade e a volta ao mercado de trabalho. Qual foi o desafio principal que vocês elencariam assim como um carro-chefe nesse momento de você conseguir trabalhar com o lado mãe e o lado profissional? É, o retorno, né, e você se adaptar, chegar voltar ao trabalho e você volta um pouco perdida. "Onde eu vou? O que eu faço agora? Tem alguém fazendo a minha função? Tem alguém para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora?". Então, gera uma insegurança também, né. Ao mesmo tempo, aquele "e o meu filho?", né. O bom é que eu tenho uma rede de apoio, então isso ajuda, mas aí vem a questão: e as mães solo? Como que, né, que ficam, que também é muito difícil considerar, né, essa parte. É, eu sou mãe solo, Hum, então no meu caso, assim, foram alguns desafios, existem ainda, mas o retorno da licença maternidade foi tranquilo, porque foi na pandemia, então foi em home,
Eu tinha Hum, rede de apoio, foi até lidar. Só que esse retorno foi eu querendo voltar naquela profissional que trabalhava 12, 13 horas por é, dia, com um bebê me demandando. Então a crise foi estabelecer limites do que pode e o que não pode. E é isso, né, a palavra-chave virou até clichê, é rede de apoio, rede de porque a apoio. mãe solo ou qualquer um, e não é só a minha família, é quem são as pessoas e qual é a comunidade que eu escolho para minha filha crescer para ela crescer, né? Quem são as pessoas que eu confio para me ajudar isso, para eu conseguir estabelecer esses limites de jornada de trabalho versus jornada de mãe, Sim. né, e pessoa também, né, Com fazer um quem eu exercício posso físico, contar, com quem eu né? posso contar. Então acho que para mim o desafio foi estabelecer limites e quem eu era para quem eu quero ser. A Renata Hum, falou e lembrou muito bem de uma rede de apoio. E a rede de apoio hoje ultrapassa a rede familiar, né, meninas? sim. No meu caso, meu filho, eu tenho um grupo de mães do colégio que uma ajuda a outra. Então, qualquer momento, eu lembro, hoje tem reunião, amanhã tem que levar tal material. Então, uma ajuda a outra. Isso facilita e nos ajuda no dia a dia. Porque às vezes com o dia a dia a gente esquece. Nossa, verdade, tem uma reunião. Aí você está entretida lá no trabalho e de repente, nossa, tem que comprar um material que a escola pediu. E isso, esse apoio, não só da família, mas sim dos amigos, das mães, é muito importante. A escola da minha filha é a mesma coisa, a escola é muito bacana, é administrada pelos pais, então tem essa vivência em comunidade, esse dia a dia. E esses dias pegou fogo numa parte ali da escola, e eu estava em reunião com o celular no mudo, e eu não vi. E aí, a hora que eu atendi, eu quase desmaiei, É né, as que crianças estavam todas em segurança, foi queimada de verão. E aí já uma mãe já tinha pegado, já tinha se prontificado, já estava cuidadinha, jantada, assim, no horário da saída. Então é isso, né, que são pessoas que a gente confia, sim, que a escola confia, é uma sim. rede que se apoia e tá junto ali, né. Então a criança não tem só uma referência de adulto, ela tem muitas referências. Ô, Thalita, hoje E você como mãe solo, qual é a principal dificuldade? Lidar com as não só a demanda física do trabalho ali, do que se tem que fazer, mas a emocional de sempre estar buscando fazer mais, de achar que você precisa fazer mais, né, que é como se você fosse uma se super cobrar, mãe, se você vai se cobrar. cobrar, porque será que vai faltar? Não acredito que seja isso, né, ninguém tem o pai e a mãe errado. Todo mundo tem o pai e a mãe certo. Então eu acho que é um se cobrar. E com as mamães recaem as maiores cobranças, né? Sim, o tempo todo. Aí vem a cobrança, será que eu estou fazendo certo? Será que não? Aí vem os questionamentos das crianças também. Onde começam as perguntas, as dúvidas, e é complicado você responder, saber o que vai responder, porque aí tem a escola, os amiguinhos, que também vêm as conversas, vem né, entre eles, aí vem muitos questionamentos, então acredito que seja mais desafiador, né. E assim, na linha que eu estudo, né, que eu aplico na consultoria, que é da escola da minha filha, é a antroposofia. Antroposofia é ciência de conhecimento do Sim. humano. E ele fala que do primeiro setênio, do 1 ao 7, a criança é imitação. E é a imitação da mãe. E aí Esponja da mãe. é Esponjinha. tudo culpa da mãe. E aí, se eu não for honesta, eu não tenho que ensinar honestidade pra ela, eu tenho que ser honesta. Sim. Se eu não for calma, ela não vai ser calma. Então, se ela tá gritando comigo, outro dia ela falou: "Mamãe, por que você está falando gritando?" Eu falei: "Veja bem, não sei", porque eu estava brava, Sim, nós mas somos exemplos, né. nós somos exemplo, então se não é pra falar gritando, não tem que falar. E aí você fica ali o dia inteiro tentando ser um bom ser humano pra Sim, criar um ser humaninho. sim. Em casa é muito diálogo, graças a Deus eles são bonzinhos, não tenho essa questão muito, assim, de desobediência, eles são muito bonzinhos, é muito na base do diálogo mesmo. Bom, e vocês focam no trabalho de vocês, têm a carreira de vocês, mas ao mesmo tempo aquele coração apertado de estar trabalhando num Sim. ambiente corporativo, sabendo que o filho está ali, ou na escola, ou em casa. Como é que é a questão do foco, da produtividade, da criatividade de vocês, fazendo um comparativo, né? Vocês focadas apenas no lado profissional, sem o filho, e agora sendo mães e tendo que fazer essa divisão mesmo da casa e do trabalho. Como é que fica essa questão da criatividade, do foco, da proatividade dentro da empresa?
Acho que com o dia a dia você vai acostumando também. Aí você vai colocando uns limites. Você vai focando, você vai vendo que não tem. Nossa, não é um absurdo uma mãe trabalhar e ter um filho. Você escolher também ser uma profissional. Então, você vai se adaptando no seu dia a dia. Eu consigo sim ter o foco, lógico, né? Se o telefone da escola toca, não, o coração vai a mil. Mas, que nem no meu caso, eu tenho a minha rede de apoio, então eu sei, eu tô segura que eles também, né? No meu caso, mas eu acredito que no seu Sim, também, né? Você deve ter, ele fica na fica na escola. escola e Então, essa rede de apoio, tanto que a escola nos ajuda a gente ter esse foco. E as empresas hoje em dia têm um olhar mais atento, né, e mais sensível para esse tipo Sim. de contratempo das mães e que Sim, tem precisa ter essa essa atenção, essa flexibilidade, né. flexibilidade. Pra mim, assim, a mudança é o que eu disse, é um processo, não é que virou uma chave, mas eu acredito que há muito mais foco, há muito mais criatividade e uma ação muito mais produtiva do que antes. Antes era como se a balança tivesse desequilibrada, assim, eu preciso trabalhar muito, preciso fazer muito, um trem meio desgovernado. Agora não, eu preciso fazer o essencial, eu preciso fazer o que é certo, né, capacidade de liderança. Então, assim, de você ter ali um conflito com a criança e você tem que resolver, isso vai para o trabalho também. Sim. Paciência é uma coisa que muda Nossa, da água para é. o vinho, porque, né, você antes tinha uma forma de lidar com o mundo, né, aquela história, meu filho nunca vai fazer birra. A primeira vez que você vê o seu filho fazendo birra, você entende o que é birra. Entende o que é Sim. birra, E exato. você acaba levando esse lado materno também, acaba levando mais maternal, com um colega de trabalho, às vezes não tá passando por um momento bom, você vai, leva aquele lado mãe: "Não, vem aqui, vamos conversar, precisa de ajuda". Esse lado materno também acaba levando lá no pro lado, né, profissional. Hoje eu vejo muito mais do que eu via antes, né, antes de ser mãe, essa comunidade que eu disse, eu não sabia que existia. E é como se eu descobrisse uma rede de pessoas infinita, homens e mulheres, não só mulheres que podem ajudar. E aí isso no trabalho hoje eu vejo que pode ser uma comunidade. Sim, Então, como no trabalho a gente pode se apoiar mutuamente, olha, um sabe fazer isso, o outro sabe fazer aquilo. Vamos junto aqui fazer, que é o que acontece nesse dia a dia de escola, né? sim. Como tu pode se Levar apoiar. orientação, né, orientar, levar sempre eles no caminho que a gente fala, né, o caminho lado certo para o filho, dá para levar também isso no trabalho, como direcionar, né, o colega e formar esse time, né, um apoia o outro, da mesma forma que você se apoia dentro de casa. E como trabalhar essa dificuldade? Eu vejo porque eu tenho um filho também, na idade de 12 anos, e a gente dorme, quando acorda, a gente percebe alguma diferença no crescimento, na evolução Sim, dos nossos filhos. É muito rápido, né? Hoje em dia as coisas passam muito. muito rápido. Como é que é a dificuldade de relacionamento mãe e filho num ambiente corporativo tão corrido, cheio de compromissos, né? No seu caso, né, Thalita, cheio de consultas, de atendimentos, consultorias, né? Uma vida também que você não tem uma rotina, né? Ao mesmo tempo também, né, Rê, Sim, essa questão de você ter os compromissos aqui, e como é sim. que fica essa questão da vivência mesmo, da atenção, de mãe e filho? Falar por experiência, na minha casa nós temos uma rotina. Então, trabalho, chegando em casa aí vem a questão de, os afazeres de casa, conversar, fazer a tarefa, "Ó, vamos fazer a hora da tarefa", sentar e ter esse momento com eles, né, agora é o momento de tarefa, agora é o momento, né, do lazer. Então, eles têm rotina, em casa nós temos rotina, 9 horas eles já vão dormir, porque aí tem escola, então em casa, sim, nós temos certinho uma rotina. Não que, né, é muito regrado, mas aí chega o final de semana, a gente tem nosso momento de lazer, eu procuro sempre fazer algo com eles, né, porque a gente já passa tempo aqui, né, então eu gosto muito de ter esse momento com eles. E aí, Thalita? Eu a mesma praticamente a mesma coisa, é a rotina colocar agenda, horário, e eu não acredito que exista uma dissociação entre pessoa física e jurídica. Eu não sou profissional e pessoa. Então a mesma rotina que eu tenho que criar para os meus atendimentos, com horário, que muitas vezes é difícil, né, cumprir aquela agenda, é preciso implementar em casa.
Então eu sigo aquilo no trabalho para conseguir chegar em casa. A qualidade da atenção que eu dou para minha filha, muitas vezes também vai ser a qualidade dos meus atendimentos, porque se eu Sim, tô nervosa com a minha filha, eu vou chegar no é. atendimento meio nervosa. Então é Uhum. isso, é saber que a união, a pessoa jurídica e a física é a mesma e elas precisam ter coerência. Você Sim. falou em nervosismo, né? Qual que é o impacto emocional de uma mãe sobrecarregada no ambiente de trabalho e que não consegue separar muito bem as coisas? E chega em Hum, casa, como você fala, né? Com nervosismo, a flor da pele, não separando o ambiente corporativo de trabalho. é. É aquela mãe que sai catando os brinquedos, Que gritando: "O brinquedo que eu vi no chão, vou jogar fora!" Eu não faço isso um dia sim, dia não, mas às vezes acaba é, até passando isso para eles, né. faz. Acaba Não tem passando, como, não né? tem Não tem como, como. não tem Aí a como. professora chama logo, logo para conversar que a criança tá que a criança tá né, na escola dela a gente tem muito essa abordagem, então a professora normalmente traz os aspectos socioemocionais que ela tá tendo dificuldade, e eu sempre vejo como coisas que eu também tô lidando. Então, assim, uma dificuldade de aceitação ou algo assim, passa para o dia a dia. Então eu me tornando essa mãe menos calma, o impacto da sobrecarga do trabalho vai impactar na mãe, que vai voltar para profissional. Então, para o gestor é sempre legal ter esse cuidado com quem é mãe ali no time, né. E a empresa tendo gestores mulheres, mulheres na Sim. liderança, pode ter essa sensibilidade maior. E essa quebra de barreiras que a mulher vem, desempenhando ao longo do tempo, antigamente a mãe tinha um quadro mais ali para dentro de casa, gestora do lar, e ela hoje invade e trabalha no mercado de trabalho, traz a sua expertise e a sua vivência, feminina cada vez mais. Hoje aqui na empresa, nós somos em mais de 70% das nossas colaboradoras, né, então assim, é um quadro muito grande, né. E como que vocês avaliam essa quebra de paradigmas, né, que a mulher vem, trazendo ao longo do seu tempo e vem conquistando cada vez mais o seu espaço. É, a mulher, ela Não consegue se deixando, né, não adaptar. deixando o lado de ser mãe para trás. Sim, e não temos mais que ter aquela cobrança: "Não, eu tenho que ser só mãe". Eu posso também ser uma profissional. Eu preciso me organizar, eu preciso ter paciência e pensar o que eu quero para mim, porque eu também preciso me olhar. Não posso esquecer: "Ai, porque eu sou mãe, esquecer de mim". Não posso. Então eu tenho que pensar o que eu quero Uhum. também. Não deixar só para pensando: "Ai, sou mãe, eu tenho que estar lá, eu sou obrigada cuidando da casa". Não, dá para dividir. É uma quebra de paradigma de entender que houve essa mudança, né, a gente está numa sociedade agora em que existem muitas possibilidades para a mulher. E essa geração, principalmente a minha geração, que eu posso falar com propriedade, porque eu conheço dos 34 anos, 30 anos, foi falado muito, né, "Você vai ser uma boa profissional, você Sim. precisa ser". Então, mas a mãe também precisava ser uma boa mãe, porque não dá para deixar Uhum. de ser uma boa mãe. A sociedade precisa de mães. Sim, Então, eh, se eu achar que eu tenho que ser profissional, mãe, mulher, tudo 100%, vai causar um colapso. Então eu posso ser profissional 80% nesse ano, né, mãe, não vou falar que mãe 20, porque não tem como ser mãe não tem como. 20%, mas eu vou balancear ali dentro dos meus percentuais qual é a minha prioridade. Tem uma época que a criança está demandando mais, né, ali do 0 aos 2, 3 anos é bem É, difícil. época Depois melhora agitada. muito, depois vai ter outra fase. Nisso, como que eu vou estar no profissional? Eu não vou ser 100% em todas as Não esferas, tem todos os como, tempos, não isso aí tem Sim. não Ô dá. como. Thalita, buscando um pouco o lado terapêutico, na sua experiência profissional, daquelas mães que abandonam o mercado de trabalho, né, mesmo, ah, pela licença maternidade ou mesmo para se dedicar integralmente ao seu filho e depois retorna para o mercado de trabalho. Quais são os medos, os anseios, as expectativas dessa mãe que está um tempo considerável fora do mercado de trabalho e agora encontra muitas, dificuldades e até muitas transformações dentro do ambiente corporativo. Eu acredito que já chegou muitos casos para você desses medos, né, de encontrar algo que de repente a mãe não consiga mais, contornar Não tem e nem segurança. controlar, ter a segurança de uma volta, para um ambiente eficaz de trabalho. É preciso muita conversa terapêutica,
muita empatia com essa profissional, com essa mulher, porque se foi uma escolha consciente, talvez seja mais fácil esse retorno. Agora, Sim. se foi uma escolha, nossa, eu preciso fazer isso porque eu preciso ser mãe, não tem outra saída, mas eu não abandono minhas expectativas e sei que isso vai me custar. É como parar de fazer academia? Parei um É, tempinho, quando eu voltar, vai doer? Vai, mas eu vou conseguir fazer. sim, Né, não esqueço, não esqueço de andar de bicicleta, eu sei trabalhar, eu sei fazer, mas eu vou ficar né, vou precisar ganhar ritmo ali então para voltar. Então assim, eu vejo muitas que conseguiram voltar, às vezes até apoiando empresas, vejo profissionais entrando nas empresas, que é um retorno de licença maternidade e retorna muito feliz, porque conseguiu a oportunidade, nesse período que ficou de licença estudou, foi buscar alguma coisa, mas é consciente? Foi conversado? Porque se não foi, ela volta muito fragilizada e querendo ganhar tempo, né. E aí sim. precisa de um gestor com Porque cuidado já ali. ela já vai com uma certa segurança, né. Ô, Renata, você tem uma experiência de vida de ter 2 filhos e 2 trabalhos diferentes, né, 2 momentos diferentes na sua vida. Sim. Como é que foi lidar com o primeiro filho, o primeiro emprego, depois o segundo filho e o segundo emprego? Assim, com o primeiro filho é tudo novo, né, como a Thalita falou, nasce uma mãe, né, e a gente fica aquele medo, "Ai, vai chorar se eu deixar na escola", na verdade quem chora mais, somos nós, e o filho vai todo feliz, então a gente já, né, volta com aquele medo. Aí você vai se adaptando aos poucos, aí você vê que não é tão assim, não é aquele bicho de 7 cabeças, se você consegue conciliar. Aí aqui na Concilig eu tive meu segundo filho, e o meu retorno foi tranquilo, acolhimento pela equipe, consegui, mas sempre, né: "Nossa, o que que eu vou fazer? Será que tem alguém fazendo minha demanda? Pronto, qual vai ser minha função agora?". Gera essas, né, dúvidas na nossa cabeça, mas assim, eu falo por experiência que aqui para mim foi super tranquilo. E mesmo trabalhando num departamento, de muita importância, né, Sim, para a parte dos colaboradores mesmo uhum, da Concilig, adquiriu em você uma certa sensibilidade por ser mãe com e certeza. entender um pouco mais as pessoas? Com certeza. Eles até brincam lá, a mãezona do DP, porque eu tenho, né, esse lado materno de ver: "Ai, hoje eu não tô bem. Ai, vamos lá, tem alguma coisa, posso te ajudar?". É fisiológico essa E não tem sensibilidade? como, não tem Hein, Thalita? como. Como explicar, esse que a mais, né, que as mulheres elas conseguem identificar após ser mãe, ter a experiência de ser mãe? Eu acho que isso, além da mãe, tá no arquétipo feminino, né, o feminino é o acolhimento, o Hum, colo, né, a gente tem um útero para gerar, Sim, independente de ser mãe ou não, isso é da mulher, né, então tá na presença do feminino. O masculino tem suas potencialidades também, que é a clareza, a firmeza, né, então dentro de uma empresa, como a gente estava falando aqui, a empresa existe? Não existe, ela é uma ficção jurídica. O que que existe? As pessoas que trabalham dentro dela, homens, mulheres, uhum. e esses seres humanos, vamos supor que todo o departamento pessoal fica doente. Nossa. Tem uma parte da empresa que Tem, está e acontece. doente. Quem que está acolhendo aquelas pessoas? Sim, Né, tem que ter alguém ali também trazendo clareza, firmeza, objetivo, foco, né, não dizendo que mulheres não fazem isso, como eu digo, é um arquétipo. O arquétipo feminino e o arquétipo masculino masculino. que habitam dentro da e gente. são humanos, uma hora vai estar bem, uma hora não vai, e a gente tem que saber lidar, e acaba lidando, né, nosso emocional, não tem como, né, esse lado materno do acolhimento, a paciência, já nasce da gente, né. Vai gerando ali, né, muita É, paciência muita e vai. paciência, muita paciência. E existe um trabalho, como eu disse, né, de muita sensibilidade, e a gente trabalhando aqui, por exemplo, numa empresa que detém 70% quase de seus colaboradores femininos, é muita história, né, que chega até vocês, Isso. né, e um poder de decisão que muitas vezes está na sua mão. E usar essa Sim, sensibilidade é uma arma muito poderosa e muito justa também, né? sim, você tem que saber separar a razão da emoção, nem sempre você pode ir pela emoção. É uma empresa, tem tem regras, então temos também que pensar muito com a razão, não pode só ir pela emoção. A cada vez mais empresas se sensibilizam,
na sua experiência, Thalita, se sensibilizam com a questão feminina e a questão de ser mãe, né? Muitas mães têm o medo, falam, eu vou para minha licença maternidade, eu não sei se eu volto, né? Eu acho que o maior temor de uma mãe é essa, é esse fato de não se reinserir novamente no mercado de trabalho. São os medos, tem já né, essa ideia de que eu vou sair e vou voltar com dificuldade, que eu perdi um tempo ali, como se fosse uma crença e acaba se tornando realidade. E as coisas que acontecem, né, desse período de licença são comunicadas. Eu não vou ficar ligando para a mulher a todo momento durante a licença para cada decisão da empresa Sim. falar. Mas muitas vezes aconteceu ali um processo de recrutamento interno para uma vaga que ela gostaria. E não há nada que funcione mais na empresa do que a rádio peão. Então ela já está sabendo daquela informação e está ali angustiada. Então, as empresas precisam se sensibilizar, elas estão, né? Eu vejo isso na prática no dia a dia, porque existem excelentes profissionais com excelentes carreiras que também querem ser mães. E aí eu vou perder essa profissional que eu treinei, que eu desenvolvi, que conhece a minha cultura, que tem valores adequados ao meu, né? Tem identificação com a minha identidade Sim. só por conta de um período em que ela precisa ter outro foco. Então, se eu cuidar muito bem dela, ela fica comigo. E a Sim. ignorância na gestão de pessoas vai ficando de lado, né? É isso mesmo. É uma mudança de paradigma, de entender, né, aqueles paradigmas antigos. "Ai, quer ser mãe, não vamos contratar?". Mas, vamos lá, em que modelo ela quer ser mãe? Quais são os valores daqui da empresa? Quais são os valores dessa pessoa? Existe um fit cultural? Né, se comunicam? Então não, ela quer ser mãe mesmo e quer focar no cuidado do filho, só tá vindo trabalhar por conta da questão financeira. Então, realmente a gente vai ter um impacto lá na frente. Ou não, ela quer vir, ela quer focar no profissional, é só um momento. Existem inúmeras formas de ter um olhar sobre isso. Ô Rê, você tem uma questão mais terapêutica quando você chega em casa? Como é que você faz para trabalhar esse lado emocional, esse lado de você separar as coisas, de chegar em casa e dar a atenção devida? Você tem algumas dicas simples, diretas e objetivas para a nossa audiência? Diálogo, muito diálogo com os filhos, em casa nós temos. Como eu falei, eu também tenho uma rede de apoio. O meu esposo é muito parceiro comigo, me ajuda. Eu faço um curso também à noite, então no momento que eu não estou, ele está. Então nós temos a nossa família é muito unida em casa. Então a dica que eu dou é sempre o diálogo, vamos dar, agora é a hora. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente passou por um problema, um trabalho, uma coisa, a gente acaba levando, mas espera aí, calma, agora eu tenho que, né, saber parar e pensar, não, agora é a hora do filho. Então essa dica, mas assim, a gente acaba trabalhando isso no dia a dia. Não tem muito, assim, uma regra, né, cada um lida de uma forma, mas é isso, o diálogo e você pensar e tentar separar, coisa que é difícil, nem sempre é possível você separar, mas fazer o possível para isso. Mas há alguns dispositivos que a gente também pode buscar, né, Thalita? É, uma terapia, algo que a gente possa buscar apoio para entender, né, esse processo que está sendo vivido. Como eu disse, a mulher, ela ali tá uma mudança do que morreu para o que vai nascer. E nesse processo, se a gente buscar um apoio terapêutico, buscar um aconselhamento, não tem possibilidade financeira disso, existem algumas formas que são disponíveis pelo sistema de saúde. Existe dentro da empresa alguém que eu possa me apoiar e Sim, conversar, né, alguma mulher que já passou por esse cargo de liderança, que já passou por outros cargos, que voltou da licença, buscar comunidades, né, não, apoio. para criar uma criança é preciso uma aldeia. Então, aonde tá esses caciques E a mãe para eu é buscar muito apoio? frágil, principalmente na licença, muitas mães acabam passando por depressão pós-parto, porque às vezes falta esse apoio. E é uma mudança de hormônios. Nossa, agora eu sou mãe, e pesa isso. Nossa, frágil, ele depende de mim. Então isso pesa na gente. Então o apoio é fundamental. Rede de apoio, isso é importante, segue sendo muito importante, né? Você conseguir trazer outros atores para conseguir criar essa sinergia, né? De Sim. cuidado, de carinho, de atenção no E momento não só para o bebê, mas para a mãe, para a mãe que também. muitos focam tanto no bebê e a mãe acaba ficando meio que de lado, vamos dizer, né. Meninas, o ruim é que eles crescem, né? Crescem.
É tão bom, pequenininho. Já dá saudade. Eu mesmo não tenho mais bebê. Um de 15, outro de 8, já não é mais bebezinho. Dá saudade, Dá saudade. dá saudade demais. Olha, quero agradecer a vocês pela atenção aqui com o Consicast, por esse papo rico de ideias e principalmente de experiências. Eu conversei aqui com a Renata Falasca, também com a Thalita Marim, excelentes profissionais e mães que contaram um pouco da experiência e da vivência delas, né, durante todo esse tempo, desde a licença maternidade até encarar novamente a questão profissional. Eu gostaria que vocês usassem os microfones do Consicast para deixar uma mensagem de apoio, de carinho, né, de superação para as mães que estão nos assistindo agora, que precisam, de repente, dessa rede de apoio virtual, vamos dizer assim, através das ondas aqui do Consicast. Ai, vou deixar pra você falar. Vamos lá, então, vai, Thalita. Eu falo para todas as mães, principalmente para aquelas que são mães solos, que às vezes se sentem muito sozinha e que buscam essa rede de apoio e não conseguem encontrar. Falo, não desistam, procurem, encontre lugares, que seja na igreja, no lugar que você frequenta, na escola do filho, onde existem outras mulheres e outras pessoas que podem te ajudar. Só uma aldeia cria uma criança. E a vida profissional, ela por um momento ela pode parar, mas ela vai voltar, ela não sai de você, a profissional que existia ainda vai continuar existindo. Você, profissional há 10 anos atrás, da profissional de como você é hoje, qual a diferença, o que você pode elencar, Renata, de boas experiências, né? Dessa linha do tempo Sim. que divide aí a maternidade com agora com os filhos criados e o seu ambiente profissional. A gente vai amadurecendo e identificando que não é um bicho de 7 cabeças, que conseguimos sim conciliar, ser mãe, que não podemos nos deixar de lado. Então, eu cresci muito, aprendi muito, aprendo cada dia aqui dentro. Meu time é muito legal, assim, muito, acolhedor. Então, assim, eu faço parte de uma empresa que é muito bacana, eu gosto muito. Ser mãe é uma força, é uma fortaleza, Sim. transforma todas as competências existentes dentro da mulher. Então, usem e abusem dessas competências, do lado positivo. E eu fico feliz por ter tido esse acolhimento e dentro do meu setor voltar e crescer cada dia mais. E isso é importante para a mãe, né, voltar a ser a profissional. Olha, os desafios, alegrias, por que não tristezas, os prazeres de ser mãe, profissional, né, num ambiente tão tribulado, tão concorrido como os dias de hoje. Use essa edição do Consicast para espalhar a informação. Mande esse episódio para sua amiga, alguém da sua família, né, a mãe solo ou a mãe de primeira viagem que precisa ouvir alguns conselhos importantes. Meninas, muito obrigado pela atenção e até uma próxima edição do Consicast. Eu que agradeço. Eu que Obrigada. agradeço também, muito obrigada. E a você, obrigado pela audiência. Até a próxima!